Shabbat Shalom, amados. Graças damos ao Eterno por essa manhã. E vamos estar meditando nessa Parashá. Parashá Re'eh. Se conta em Devarim, o último livro das Escrituras da Torá, e que continua, é um livro que Moisés está repetindo os mandamentos e fazendo o povo lembrar. Quando esse povo saiu do Egito, eles não tinham a experiência que eles estão tendo nesse momento. Esse povo, muito deles viram os sinais e as maravilhas que o Eterno fez durante a peregrinação, a jornada em direção à terra prometida. E Moisés vai fazer-lhes lembrar dos mandamentos, dos estatutos e dos preceitos, e também fazer-lhes lembrar de todos os sinais e maravilhas que o Eterno, durante a jornada, fez, como proveu o maná do céu, como os guiou, como abriu o mar vermelho. De noite tinha a coluna de fogo, durante o dia era a nuvem, os protegendo. Como o Senhor venceu os inimigos, como o Senhor providenciou o maná do céu, providenciou a água da rocha, e todos os feitos que o Eterno realizou durante esses anos em que eles estavam no deserto. Eles estavam à beira do Jordão. Ao atravessar o Jordão, eles estavam entrando na terra prometida. E eles precisavam estar inteirados da palavra, tudo fresquinho na mente deles, a fim de que eles pudessem viver conforme a vontade do Eterno. Que o Eterno, quando nos entrega uma bênção, Ele quer que a gente desfrute dela até quando nós partirmos. E ao partirmos, que essa bênção fique de herança para os nossos descendentes, para a geração futura. E claro, para que a geração futura desfrute da bênção, como aqueles que são justos e fiéis ao Eterno desfrutaram, depende da fidelidade deles também. Se eles agirem, procederem segundo a vontade do Eterno, e os seus pais procederam com relação aos mandamentos do Eterno, também desfrutarão das bênçãos enquanto viverem. Todavia, se não seguirem o exemplo dos seus pais, servindo ao Eterno de todo o coração, perderão a bênção. E a bênção que vem da mão do Eterno, como nós vimos na Parashá passada, elas são condicionais. Que o contrato, a aliança não é feita só por uma pessoa. Para haver uma aliança, tem que haver pelo menos duas pessoas. Então, nós fizemos aliança com o Eterno fez conosco, mediante o sangue de Yeshua, pela fé na obra redentora de Yeshua, que é o Cordeiro, e nós temos que manter a aliança. E se você for olhar desde Adão até os nossos dias, sempre quem quebrou a aliança foi o ser humano. Por isso que quando Israel, ou quando alguém que quebrou a aliança se arrepende e se volta para o Eterno, tudo está no mesmo jeito, é restaurado, as bênçãos são restabelecidas, A pessoa vai passar pelo momento de desconforto, porque o Eterno perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. A gente vai colher o resto da vida a consequência do nosso ato pecaminoso, como o Eterno fez com aquele homem que é segundo o seu coração, com Davi. Quando ele caiu no ato de adultério e homicídio, com Betseba e matando o marido dela, o Eterno perdoou, ele não morreu, porque a sentença ele tinha que morrer, mas o Eterno perdoou. Mas o Eterno disse para ele que a espada jamais se apartaria da sua casa.
que até nos momentos finais da sua vida, o seu filho, o seu próprio filho, se levantou contra ele para tomar o seu reino. Por duas vezes se levantaram para tomar o seu trono e os seus próprios filhos. Não tem dor maior do que você ser traído pelo seu próprio sangue, pelos seus próprios filhos. E foi isso que Davi colheu daquilo que ele plantou. Então toda a nossa vida de bênção, de alegria, de felicidade, de conforto e de vitória nas aflições depende da nossa aliança com o Eterno. Da maneira que nós lidamos no dia a dia aplicando a palavra dele como parâmetro para as nossas ações, para as nossas decisões, para as nossas palavras e etc. Se agirmos diferente, com certeza vamos colher as consequências da nossa escolha. Re quer dizer veja. Significa veja em hebraico. Em português, né? É veja. E eu pus essa legenda: eis que a bênção e a maldição está diante de você. Aqui está a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção para que viva. A maldição significa morte. E a maldição se encontra em quê? Na quebra dos mandamentos, na transgressão da Torá, transgressão dos ensinos de Yeshua, que são Torá, do início ao fim. A bênção está na Torá e a maldição também. Devarim, Deuteronômio, o capítulo 11, a partir do verso de número 26. Diz assim o texto: vede que hoje eu ponho diante de vós, coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se todas as coisas, amados, procedem do Eterno, muitas vezes as pessoas pensam que a maldição vem de Rassatã. É Rassatã que é o bicho amaldiçoador, porque ele é mau. Não. Se todas as coisas existem a partir do Eterno, se ele é criador de tudo, da onde veio Rassatã? Do Eterno. De onde veio a maldição? Do Eterno, porque ele é o criador de tudo. E ele deixa claro: eu crio as trevas e formo a luz. Ele criou o bem e o mal. Tudo vem dele. Agora, como está aqui no primeiro versículo dessa porção: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se o Eterno colocasse só a bênção aqui, nós teríamos livre-arbítrio? Quando há só uma coisa para escolher, não há livre-arbítrio, porque na realidade não existe escolha. Se há só um lado, se existe só um caminho, não há como escolher. Agora, quando há dois caminhos, as duas portas, a gente pode escolher. Nós podemos escolher, porque existe o bem e o mal, a vida e a morte, a maldição e a bênção. Isso está diante de todo ser humano, seja ele que crê no Eterno ou não. Todos eles têm a possibilidade, diante das adversidades, diante das situações que sobrevêm, nós escolhermos. Porque no mais íntimo do ser humano existem as duas naturezas. Não existe só o mal no ser humano. E não existe só o bem.
Desde que Adão escolheu o livre-arbítrio, escolheu o conhecimento do bem e do mal, existem duas naturezas em nossas vidas. E nunca elas vão deixar de existir, vão conviver dentro de nós. Por mais santo que o homem seja, a mulher seja, mas sempre a Etserrará estará lá dentro dele ou dela. Ninguém nunca se livra. Quando é que nós vamos nos livrar da Etserrará, da inclinação para o mal? Quando, como diz Shaul Paulo, esse corpo mortal for tragado pela imortalidade. Quando Yeshua voltar, quando acontecer a redenção, a Geolá, o chamado, entre aspas, arrebatamento, aí sim, ou quando nós falecermos, quando a gente for para o paletó de madeira, pronto. Porque na sepultura não vale nada, nem o bem e nem o mal. Lá não se canta, não se louva, não trabalha, porque está dormindo. E quando essa pessoa ressurgir, se ele viver uma vida segundo os preceitos do Eterno, viver uma vida amando ao Eterno, então essa pessoa vai ressuscitar, vai fazer parte da primeira ressurreição e vai ressuscitar como Yeshua ressuscitou de entre os mortos. Então, a Etserrará, a maldade, a inclinação para o mal, não tem poder sobre essa pessoa. Enquanto estamos vivos, o que devemos fazer? Nós temos que escolher. Diante de uma palavra ofensiva que alguém dirige contra nós, nós temos que escolher pagar com a mesma moeda ou tirar por menos, esquecer, perdoar. Diante de um prejuízo que alguém nos dá, nós devemos escolher se vamos ofender aquela pessoa ou fazer o mal contra ela, ou vamos entregar na mão do justo juiz que julga tudo. Nós que escolhemos. O Eterno, ele só corrobora, ele nos ajuda naquilo que a gente escolhe. Se você escolher o mal, você vai ter a ajuda do Eterno para se fartar da maldade. Sim ou não? Se Satã foi criado para ele, para causar mal para aqueles que querem o mal. Satã, amados, ele não vem causar o mal além daquilo que é um teste da parte do Eterno para aqueles que querem o bem. Se a pessoa quer viver uma vida de bênção, de paz, de shalom, de plenitude, de alegria, ele não vai ter uma vida de amargura, não vai ter uma vida perturbada, se ele aplicar as regras do Eterno. É isso que o Eterno promete. Em todo a Torá, o Eterno promete uma vida de descanso, de tranquilidade, de fartura, que os inimigos do seu povo estariam de longe, que o Eterno daria paz para eles. Mas se eles escolhessem aquilo que agrada o Senhor, se eles escolhessem a vontade do Eterno. Nós temos que nos autoanalisar à luz das Escrituras, para vermos como é que está a nossa vida, para que cada dia da nossa vida nós venhamos viver melhor. Embora que no passado cometemos faltas e falhas, com certeza ainda cometeremos, mas sempre insatisfeitos, sempre buscando uma vida melhor. Eu falo uma vida melhor, é com respeito, o amor, a facilidade que a pessoa vai tendo em fazer aquilo que a Torá, aquilo que o Eterno nos ordena. Porque
a nossa vida está nas nossas mãos. No passado, antes do sacrifício de Yeshua, tudo estava nas mãos do adversário. E ele mesmo chega a falar para o próprio Yeshua. Nas 3 tentações, na última, se me foge da memória, ele diz, levou Yeshua a um alto monte, mostrou toda a terra, o reino, os reinos da terra. Ele disse, olha, tudo isso me foi dado. E tudo isso eu posso te dar, em outras palavras, se tu prostrado me adorar. Então, o inimigo, antes do sacrifício de Yeshua, ele tinha o controle da terra. Mas depois da obra de Yeshua, o próprio Yeshua diz, desde já, o príncipe deste mundo será expulso. E Yeshua diz para os seus discípulos que ele viu Satã cair como um raio. E ele diz, eis que eu vos dou poder sobre o maligno, sobre toda a obra de Satã. Então nós temos poder por quê? Porque nós guardamos os mandamentos. Se eu escolho servir o Eterno, se eu escolho guardar os mandamentos que são vida, que são para o meu bem, eu tenho um poder sobre Satã. Porque o bem ou o mal, ele faz parte de nós na medida que nós o alimentamos, na medida que nós permitimos. Se você fica parado no seu lugar, se você não fazer coisas más, o mal não terá poder sobre você. A mesma coisa, se nós não praticarmos o bem, nunca o bem terá poder sobre nós. O que não podemos fazer, não há como fazer para alguém ficar neutro. Você não pode nem ser bom e nem ser mal. Ou você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa má. E não podemos basear nossa bondade fora das Escrituras, quer dizer, todo bem que eu faço, todo bem que alguém faz, não levando em conta a obra de Yeshua, não vai servir de nada. Porque tem muita pessoa que, por exemplo, não é uma pessoa evangélica, mas ajuda as pessoas, faz obra de caridade, e pensa que isso vai somar alguma coisa para essa pessoa. Talvez, não está nas Escrituras, mas talvez, se essa pessoa nunca ouviu o Evangelho e ela levou uma vida honesta, ajudando o necessitado, sem causar sofrimento aos outros, ao próximo e aos seus familiares intencionalmente, ele alcance a redenção, porque a palavra não chegou até a ele. Mas se a pessoa ouviu a mensagem do Evangelho, mesmo assim preferiu ignorar a palavra de Yeshua, o Evangelho, as boas novas, essa pessoa não será salva pelas suas boas obras, porque rejeitou o ungido de Adonai. Aleluia, o Mashiach. Verso 2: a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que eu hoje vos ordeno. 28, porém, a maldição, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Elohim, mas vos desviarem do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que nunca conhecestes. É simples, amados. Os mandamentos do Eterno são simples. Não existe dificuldade. Agora, quando é que eu ou você
nós achamos difícil guardar um mandamento? Quando aquele mandamento atinge algo que nós amamos, nos priva daquilo que a gente gosta de fazer, aí se torna difícil. Não tem mandamento que é tão fácil da gente aplicar na nossa vida? Tão fácil. Por quê? Porque naquela área, aquele objeto, aquela coisa, ou aquela palavra, que seja por palavra, que seja por ação, ou que seja alguma coisa consumível, a gente não gosta, a gente não tem apego. Então é simples, fácil da gente abandonar. Agora, quando é alguma coisa que a gente gosta, que a gente ama, né, que a gente acha bom fazer, a gente tem dificuldade. Uns têm apego por uma coisa, outros já têm por outra, e assim sucessivamente, porque somos diferentes. Mas a regra aplicada a um é aplicada a todos. E tudo que me impede, que impõe dificuldade para mim guardar os mandamentos do Eterno, se torna um ídolo. Todo seja palavra, seja ação, seja um alimento, seja a guarda de um dia, seja o rancor, né, o ódio, seja o que for, tudo que é pedra de tropeço para mim, que me impede, faz eu pecar contra o Eterno, é um ídolo, é um Deus que eu preciso, que a pessoa que serve ao Eterno tem que quebrar esse altar, quebrar esse ídolo e o remover da sua vida. As pessoas pensam que idolatria, muitos, é só ter uma imagem de escultura, ir lá fazer uma oração, acender uma velinha, oferecer um sacrifício, pagar uma promessa. Não. O dinheiro pode ser um ídolo, a tua esposa pode ser um ídolo, teus filhos, o teu marido, a tua casa, porque nós ofendemos o Eterno, quer dizer, nós transgredimos os mandamentos do Eterno por causa daquele objeto, por causa daquela pessoa, nos sentimos melhor que os outros, humilhamos os outros, por causa daquilo que temos. Tudo isso é ídolo, é idolatria. Nós não devemos sermos ingratos por aquilo que o Eterno nos deu. Porque meio que a pessoa pensa que foi Satã que deu para ela, mas não foi, que Satã não tem nada. Até ele pertence ao Eterno. E nós devemos ser gratos ao Eterno, cuidar, zelar daquilo que Ele nos deu, mas nunca nos sentirmos melhor que os outros, porque isso é pecado e é idolatria. Nós ofendemos as pessoas e nós transgredimos os mandamentos do Eterno por causa de um objeto, de uma pessoa, de um animal, ou seja lá do que for. E nós não devemos de maneira nenhuma procedermos desse jeito, porque tudo que existe para nós é temporário. Vai chegar um dia que, querendo ou não, nós vamos deixar. Graças ao Eterno que vai chegar esse dia. Porém, a maldição se não obedecerdes os mandamentos do Senhor vosso Elohim, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conhecestes. Esse povo aqui nasceu debaixo da bênção, nasceu debaixo da nuvem, essa geração, que viram os milagres, os sinais, os prodígios do Eterno durante a jornada. Mas eles tinham que perseverar nos mandamentos do Eterno. Nós ainda estamos na jornada, né? Nós estamos na jornada. Temos que ter cuidado
para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, para que não aconteça aquilo que aconteceu com aqueles que, mesmo debaixo da nuvem, mesmo sendo guiado pela coluna de fogo, mesmo comendo maná escondido, mesmo bebendo água da rocha, ousaram ignorar a palavra do Eterno. Amados, nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos inventar caminho, o caminho já está aberto. Yeshua foi o primeiro a passar por esse caminho, ele nos precedeu, foi antes de nós para servir de exemplo para todos nós. O que temos que fazer? É simplesmente aceitarmos as verdades das Escrituras, simplesmente. Em todas as nossas atitudes, ações, negociação, convivência, basearmos as nossas ações, palavras e atitudes na Escritura. Estamos fazendo uma negociação, seja de compra ou de venda, a Escritura tem que estar ali, como um parâmetro. Na vida conjugal, nas amizades. Posso gostar de uma pessoa, ser amigo de uma pessoa e amá-la muito, mas a amizade minha, ela tem limite. O Eterno, quando fala através da Escritura Sagrada, ele diz: olha, se houver alguém no meio de vocês, o teu amigo, a quem você ama, se ele te chamar e te convidar para ir após outros deuses, você tem que repreendê-lo, você tem que levar isso diante do juiz, você tem que entregá-lo para a morte, e a tua mão será a primeira a lançar a pedra. Vocês entendem isso, amado? Se eu fosse, por exemplo, lá, nós vivêssemos, eu e o Deison vivesse no tempo de Moisés, e eu chegasse como avô para o Deison e dissesse: meu filho, vamos ali, vamos adorar Baal, por exemplo. Ele tinha que me entregar à morte. E o Eterno diz: elimina o mal do meio de vós. Isso podia ser o marido, podia ser a esposa, podia ser o filho, podia ser o pai, podia ser o profeta. Se o profeta tivesse uma visão lá, um sonho, e falasse para alguém que era para seguir outros Elohim, a sentença dele era a morte. E o Eterno ainda disse que era o Eterno testando eles para ver se havia fidelidade em seus corações. Então pode ser quem for, pode ser o pastor, pode ser quem for, chegar para você, querendo que você pratique aquilo que é contrário às Escrituras, não receba, não aceite. Porque tem gente que permite a transgressão porque é o pastor, porque é o líder, porque é fulano. Não aceite isso, amado. Pecado é pecado e nunca deixará de ser pecado. O pecado nunca será santificado por ninguém. Foi o Eterno que disse que é transgressão, e é transgressão e acabou. É mesmo que as comidas que não são permitidas. Não adianta você apresentar ao Eterno aquilo, quer dizer, santificar aquilo que o Eterno declarou que é imundo. Porque foi o Eterno. Se fosse um homem que tivesse dito que era imundo, você poderia santificar através de ações de graça. Mas quando o Eterno fala que é pecado, é imundo, acabou. Não tem quem torne aquilo santo.
não tem quem torne aceitável. Foi o Eterno que declarou que é imundo. Então vamos ter cuidado. Afinal, nós não estamos aqui só apenas para vivermos essa vida, né? Nós estamos almejando o Olam Rabá, a ressurreição dos mortos. E só vão ressuscitar na primeira ressurreição os santificados pela obediência aos mandamentos. Oh, aleluia, que não são pesados, como disse Yohanan João. E os seus mandamentos não são pesados. Capítulo 12, verso 1 de Devarim. São esses os estatutos e os preceitos que tereis de cuidados em observar na terra que o Senhor, Elohim de vossos pais, vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de despojar serviram os seus deuses. O Eterno, amado, quando se revelou lá no Monte Sinai, ele não se deu a conhecer, quer dizer, ele não revelou a sua imagem, né? Ninguém viu imagem nenhuma. Ouviram a voz, fogo havia no cume da montanha, trovão, relâmpago, nuvem, trevas, o monte tremeu pela presença do Eterno, e um toque muito alto do chofar. Mas o povo não viu imagem nenhuma. Não havia aparência, semelhança de nada. O Eterno é maravilhoso e sábio. Você sabia que a idolatria, as imagens de escultura, foi o Eterno que deu para as nações? Porque quando você não quer a verdade, você vai aceitar a mentira, e o Eterno vai providenciar isso. Qual é o mandamento que o Eterno dá para Noé, após o dilúvio? Que eles cresçam, se multiplicam, espalhem-se sobre a terra e encham a terra. Esse é o mandamento. Um dos mandamentos que o Eterno dá para Noé. E o que os homens fizeram? Eles disseram: eia, vamos construir tijolos e assá-los no fogo, e vamos construir cidades, para que não nos espalhemos, e vamos construir um nome para nós, vamos construir uma torre para alcançar o céu. Fizeram como Adão. O Eterno manda fazer uma coisa, a intenção do Eterno, o mandamento do Eterno, era para que eles enchessem a terra, e eles se reúnem num só lugar. Aí o Eterno vai, como os irmãos sabem, lá em Bereshit, Gênesis 11, desce, confunde a língua deles, e aí eles se espalham. E a partir daquele momento, o Eterno deu ídolos para eles. Passaram. O Eterno colocou lá na mente de alguém para construir ídolos. Porque eles não queriam obedecer ao Eterno, vai obedecer pau, ferro, madeira, sol, lua, estrela, réptil, ave, quadrúpedes e etc. Peixe. Então é aquilo que a gente já tem falado aqui da parte do Eterno. Você terá o que deseja o teu coração. O que desejas a tua alma, o teu coração? Se você está aqui
ouvindo a palavra, estudando, fazendo as suas orações, lendo Bíblia, mas o teu coração não deseja isso, mesmo aqui dentro, você terá o que deseja o teu coração. O Eterno vai providenciar. Mas se você está aqui, porque deseja ser mais santo, mesmo reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, mas o desejo do teu coração é ser mais santo, é obedecer ao Eterno, é estar com Ele muito em breve, você vai romper todas as cadeias que te prendem, porque o Eterno fará isso. Por que vai acontecer? Porque naquilo que você pode fazer, amado, você não vai se deter. Você vai empregar esforço, empregar dedicação. E se você que se conhece, você acha que algo lhe prejudica, lhe causa mal, no seu relacionamento com o Eterno, você vai evitar, você vai mudar a rua, você não vai ver aquele programa, você não vai assistir aquele material na televisão ou na internet, porque você quer ser agradável ao Eterno. Que aquele que deseja santificar-se, quem deseja estar limpo, vai andar rolando na lama, amado? Vai ter que evitar a lama. Se você deseja ser santo, você vai evitar o pecado. O pecado pode ser evitado. O pecado não é... Ele não vem e aprega na gente, não. Não é igual um mosquito, não. Ele pode ser evitado. Porque o pecado não depende daquele que está me ofendendo, me cutucando, me tentando. Não, depende de mim. Lembra o que o Eterno disse para Caim? O Eterno perguntou para ele: por que teu semblante está caído? Não é certo que se fizeres correto, tu serás aceito? Todavia o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O pecado está todo dia à porta. Só que o pecado só tem poder sobre nós se nós permitirmos. O mal só tem poder sobre nós se nós permitirmos. Mesmo se alguém me bater, eu só peco se eu decidir pecar, se eu quiser pecar. Porque o pecado não depende de quem me ofende, mas depende de mim. Qual era a pessoa que, no caso, teria mais razão para revidar de que Yeshua? Yeshua teve muita razão, inocente, filho de Elohim, santo, perfeito, nunca cometeu nada, baseado na lei dos homens, ele tinha toda a razão de revidar, de pagar com a mesma moeda os seus algozes, ofensores, mas pelo contrário, ele agiu totalmente diferente, e é da maneira dele que nós devemos agir, porque ele é o nosso irmão mais velho. Você tem que estar pronto para ver uma pessoa ofendendo a sua esposa ou seu marido, e você não se irá. Ofendendo o seu pai, sua mãe, você não se irá. Existem as leis dos homens para aplicar a correção, e existe a lei do Eterno. Os que não têm o Eterno têm só a lei dos homens, mas nós não. Temos a lei dos homens e as leis do Eterno. Ele diz que ele é vingador do mal. Então tome cuidado, mesmo sendo santo, não se deixe levar por causa de alguma ofensa e pratique o mal. Não pratique o mal, porque o Eterno vai vingá-lo. Mas ele é recompensador daqueles que agem com justiça, daqueles que
em vez de tomar as suas atitudes próprias, esperam, descansam, esperam a justiça que vem do juiz de toda a terra. Tem muitas pessoas que você pode até ofender ele, ofender ela, está tudo bem, mas tocou nos filhos, ou tocou na mulher, ou tocou no marido, pronto, é o ídolo. A pessoa manifesta, né? O homem velho, a mulher velha. Não podemos ser assim, amados. Louvado seja o nome do Eterno. Para o nosso bem, não estamos fazendo isso para o bem da pessoa, para o nosso bem. Porque se a pessoa lhe ofende a você, alguém da sua família, ela já está vencida. Ela está sendo um instrumento de Ra-Satã, do mal. Mas nós, como discípulos, olhando para o exemplo vivido de Yeshua, vamos nos comportar de maneira diferente. O Eterno está falando aqui para eles, quando chegasse lá, porque é uma cidade idólatra, remover todo o vestígio de idolatria. Tudo aquilo que era relacionado aos ídolos, aos deuses estranhos, eles tinham que eliminar. E nós vamos fazer o quê? Eliminar toda a paixão, todo o apego com qualquer coisa que for da nossa vida. A pessoa gostava muito de novela, gostava muito disso e daquilo. Vamos eliminar. O nosso prazer hoje, o que a Escritura diz? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Eterno, nela medita de dia e de noite. Esse tem que ser o prazer nosso. Acho que já tem bem quase uns 10 estudos lá no YouTube, no nosso canal. O tanto de visualização é pífio. Eu botei o da semana passada, até quando eu olhei tinha 20 e poucas visualizações. Agora os irmãos não tem mais, eu vou olhar mensagens de outros, não, porque nós temos os nossos próprios ensinamentos. Pode não ser igual dos outros, mas vocês conhecem a nossa vida, né? A dos outros a gente não conhece o testemunho deles, como é que eles vivem. Eu criei o grupo remanescente, coloquei todos os irmãos e irmãs, até dos outros campos lá dentro, e toda semana eu coloco o link do vídeo do YouTube lá, para os irmãos assistirem, tanto os daqui como os dos outros campos, a fim de que eles possam comungar conosco daquilo que os irmãos estão comungando, para que o nosso crescimento seja unânime, todos cresçam na mesma medida. Agora, amados, nós temos que nos esforçar. O camarada vai achar ruim. O camarada acostumado a assistir filme de ação, de aventura, de comédia, desenho animado e etc., novela, aí ter que ouvir um camarada falando e um texto passando na tela, é um tanto chato, principalmente para aquele que a palavra não significa, não é vida, não é interessante. E se não é, por quê? Porque eu não tenho dado tempo na minha vida para que isso seja uma realidade. Porque mesmo os filmes evangélicos, eu assisti muito filme evangélico.
mas não surte efeito na nossa vida. Principalmente na vida daqueles que conviveram comigo assistindo no tempo que eu assistia filme evangélico. A gente vê, é emocionante, é bonito, mas não transforma a nossa vida. Mas a palavra transforma. Se aplicarmos a palavra, transforma. Agora, a pessoa usa mais as coisas do mundo do que as coisas do eterno. Não tem como, amado. A sua vida tem que ser regada pelas coisas sagradas. Eu não estou proibindo você de ver um filme, ou seja lá o que você quer ver. E selecionando. Mas não deixe que aquilo que você consome do mundo seja superior àquilo que você consome da parte do eterno. De maneira nenhuma. Porque até nisso nós demonstramos a quem estamos servindo. Porque os filmes, amados, criados por Hollywood ou por qualquer outra produtora de filme, não foi criado para o nosso consumo. Não é para nós. Não. É criado para as pessoas que não têm compromisso com o eterno. Aí nós, em vez de aplicarmos a nossa vida ao conhecimento das Escrituras, nos empanturramos na mesa dos ímpios. Não estamos na festa, né? Não estamos na balada, mas estamos assistindo filme de balada. Nós não estamos no ringue batendo nas pessoas, não gostamos de brigar, mas gostamos de filme de briga. Não matamos ninguém, mas gostamos de filme de bang-bang, de guerra, de ação, de espadachim, seja lá do que for. Não vamos ao terreiro de macumba, mas assistimos filmes que envolvem magia negra, rituais. E aí? Abrimos a porta da nossa casa para aquelas coisas que não tem nada a ver com o eterno e que são condenadas. E aí muitas vezes a gente não sabe por que existem problemas, enfermidades, contendas dentro de casa. As coisas ficam difíceis. Porque somos nós que permitimos a bênção e somos nós que permitimos a maldição. A pessoa pode pensar, mas agora como é que eu vou me entreter? Há tanta coisa boa na internet. Tanto que você pode aprender. É só procurar. Ou, se você não quiser procurar na internet, você tem a Escritura. Está ao teu alcance. O certo é isso, era isso que os antepassados faziam. Estude, leia. Compre a Bíblia judaica completa. Nela tem todas as 40 ou 52 porções. Você lê a semana todinha. Toda semana a gente lê uma porção todinha. Tem os livros, os evangelhos. Quem é que lê a Bíblia aqui todo dia? Ou quase todo dia? 5 vezes por semana? São poucas pessoas, não se cuidam. Mas quantas vezes você olha a mensagem no Zap?
Hã? Ah, mas é uma ferramenta de trabalho. É a Escritura a ferramenta que vai te levar ao Olam Rabá, a vida eterna. Quantos vídeos no YouTube você vê por dia? Lá do TikTok? Não é o nome daquele outro que é igual ao TikTok? Isso. É isso, amado. Vamos, eu não estou proibindo, nem o Eterno proíbe você de ver. Até porque o Eterno não quer que você faça nada contra a sua vontade ou forçado. Eu é que tenho que decidir. Se eu vou quebrar, o Eterno está dizendo para eles quebrar, mas eles que quando chegar na terra que iam quebrar, eles que tinham que tomar a decisão. O Eterno nos diz o que tem que ser feito, para que a herança seja nossa perpetuamente, para que a bênção esteja no meu lar, na minha família. Depende de mim. Para que a minha carreira, a minha vida sobre a terra seja abençoada, depende de mim, depende de você, para a sua vida ser abençoada. O Eterno dá as diretrizes e mostra o caminho, né? O caminho, o mapa do tesouro. Vamos usar esse termo. Mas quem tem que ir buscar, alcançá-lo e seguir as regras, seguir as diretrizes, sou eu. É isso que nós temos que fazer. O Eterno não vai fazer isso conosco porque a bênção já está pronta, está preparada, está lá, a terra que mana leite e mel, está lá no seu lugarzinho, ninguém vai tirar a sua bênção de lá, não vai passar o engraçado na tua frente e vai alcançar a tua bênção não, ela é tua e unicamente tua. Só quem impede você de ter uma vida abençoada de vitória é você mesmo, ignorando o Eterno e dando preferência ao desejo do teu coração, que não agrada o Eterno. E destruireis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo os seus serins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Aleluia. Remover o mal, a idolatria, o pecado, a transgressão, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso papel. Quem santifica a nossa vida? Quem santifica a vida nossa somos nós. Nós sejamos santificados, a gente tem que conhecer o que é bênção e o que é maldição, o que é santidade e o que é pecado. Como é que a gente conhece? Estudando as Escrituras. Estudando as Escrituras, nós vamos conhecer e aí vamos botar em prática. O Eterno, através de Moisés, recomenda ao povo de Israel: olha, não vão fazer igual às nações que estão à tua volta. É mesmo que ele está falando para mim hoje, para você. Não faça igual às pessoas que estão à tua volta. Eu vos escolhi, eu vos separei de entre todas as nações para ser povo meu, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Você pode até pensar que não dá muito valor a você estar na casa do Eterno, servindo ao Eterno. Mas foi o Eterno que chamou você, que me chamou. Havia 70 nações no Egito presa. O Eterno escolheu quem? Israel. Quantas pessoas há em Altamira? 100 e poucas mil.
mesmo unindo todas as denominações que supostamente dizem servir o eterno, eu acho que tem o quê? 10%, 20% do que... Talvez. Então não é pouco o que o eterno tem feito por mim e por você, amado. Não é pouco. É coisa grande. Agora nós não vamos o enxergar se nós ficarmos olhando para o Egito igual o povo que estava no deserto. Das pessoas que saíram tirando Moisés do Egito, só quem viram e valorizaram o que o Eterno fez foi Josué e Caleb. Eles valorizaram a altura e o Eterno entregou para eles a terra. Vamos valorizar. Não vamos deixar nos influenciar por causa de amizade, por causa da mulher, por causa do marido, por causa de filho, por causa de pai. Não vamos permitir que as pessoas que amamos sejam pedra de tropeço para nós e nem sejamos nós pedra de tropeço para elas. Você ama realmente o seu colega de trabalho, o seu amigo? Você acha que ele é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa legal? Seja um exemplo de santidade, seja uma bênção para ele e para ela, guardando os mandamentos e vivendo diferente deles. A melhor bênção que nós podemos deixar para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa família, é a nossa fidelidade ao Eterno, amado. Isso será um refúgio, uma porta de escape e de salvação para os nossos. Não é seguindo os seus exemplos, fazendo parte dos seus pecados, que nós estamos amando, pelo contrário. Estamos indo após deuses estranhos. E certamente vamos perder aquilo que o Eterno colocou em nossa mão. Vamos perder. Porque a bênção ela é garantida quando nós honramos o Eterno. Quando nós o desonramos, a bênção escapa entre os nossos dedos. E não é maldade, não. Não é Eterno que está fazendo mal, não. A nossa escolha. É nós que escolhemos. Não podemos culpar o Eterno pelas nossas transgressões. Então tome cuidado. Irmãos que trabalham no sábado, orem, peçam ao Eterno para abrir uma porta que você possa santificar o dia do sábado. Não descanse nisso, porque não há como a pessoa que quer agradar ao Eterno descansar, sabendo que ele está transgredindo, né, amado? O trabalho permitido no sábado é trabalho que preserva a vida. Trabalho que preserva a vida. Policiais, pessoal da área de saúde, corpo de bombeiro. São esses que são permitidos. Tirando desses, nenhum. São todos transgressão. Isaías capítulo 54. Os irmãos são conhecedores que esse livro, ele é, o Devarim, ele é profético. Por que ele é profético? Porque o Eterno disse, se eles guardassem os mandamentos, eles iam ficar na terra e tal. Mas se eles não guardassem, eles seriam expulsos. A terra reivindica a transgressão. Se uma pessoa é dona de uma propriedade, e essa pessoa é transgressor, é mau, é perverso, ele não vai viver nela até o fim da vida. A terra o vomitará. É isso que o Eterno fala.
As 7 nações que estavam ali estavam sendo vomitadas por causa dos seus pecados. Se vocês fizerem o que é mal também, vocês vão ser expulsos. Vocês perderão a herança. E foi o que aconteceu. Israel só existe, amados, porque o Eterno é fiel e do lado dele a aliança nunca quebrou. E é uma nação. Porque por mais que alguns se corrompem, a grande maioria, mas há sempre um remanescente que está ali guardando a aliança. Não é como eu e você, nós somos indivíduos. Se eu viver uma vida de transgressão, sem guardar os mandamentos, sem me aperfeiçoar, pronto, já era. E o Eterno promete retorno. Por quê? Israel nunca deixou de ser Israel, nunca foi extinta. Você não vai encontrar os jebuseus, os heteus, os filisteus, os gigazeus, nenhuma das nações que estavam ali à volta não existe mais. Eles foram expulsos, se acabaram, deixaram de existir como nação. Existem seus descendentes? Com certeza existe, mas não tem mais, não existe mais uma nação com o nome que eles tinham na época. Israel ainda tem. Prova da promessa do Eterno, prova da fidelidade e da veracidade das Escrituras, que não é coisa de homem. Aleluia. E no verso, nesse capítulo de Isaías, Eixaiarro, é a promessa de retorno. O Eterno falando a Israel, porque o Eterno, mesmo no cativeiro, mesmo entre as nações, aqueles que se arrependessem, o Eterno traria eles de volta. Começa no verso 11. E a aflita, arrojada, com a tormenta, desconsolada, eis que assentarei os teus portões com antimônio, e lançarei os teus alicerces com safira, farei os teus baluartes de rubins, e as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão considerados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque a ti não chegará. Essa é a promessa da qual eu pretendo fazer parte. E você? Há um descanso, amado, há um descanso prometido para aqueles que amam os mandamentos do Eterno. Descanso só serve para quem? Para quem está descansado? Descanso é para quem está cansado. Se você vive, amado, se você se sente bem no ambiente que você vive, se as palavras das pessoas, mesmo entre elas, não te causam repulsa, se as ações das pessoas não entristecem o teu coração, se você se sente bem no meio dos ímpios, é porque você é mais um ímpio. Nós convivemos com os ímpios, mas eu não me sinto bem com eles. Eu posso conviver no trabalho com uma pessoa ímpio, com um vizinho, ou com um parente ímpio, mas dizer que eu me sinto bem com as ações, com as palavras, com as atitudes, negativo. Porque nós vivemos
no sistema celestial. Nós não somos acostumados a ouvir palavrões, xingamentos. Isso é abominável para nós. Atitudes agressivas, isso tem que ser abominável para nós. Por quê? Isso não convém aos santos. Yeshua não diz que nós somos treva no meio das trevas. Ele diz que nós somos luz no meio das trevas. Então existe uma separação natural entre nós e o rachá, o ímpio. Ele pode ser uma pessoa atenciosa, legal, mas é ímpio. Eu posso até precisar dele, ele me ajudar, me estender a mão, mas é ímpio. E se eu tenho que ser fiel no relacionamento com o justo, muito mais com o ímpio. Porque o justo pode até me perdoar a minha transgressão, porque ele sabe que ainda estamos nessa matéria, mas o ímpio, não. E nós temos que ser exemplo, não apenas para o ímpio, mas para os próprios fiéis, para que alcancemos a promessa. Oh, aleluia! Você pode ter a pessoa mais abençoada ao seu lado, mas a bênção dela não conta para você com relação à vida eterna. Você pode ter as pessoas que oram por você. É muito bom ter alguém que intercede por nós. A intercessão dessa pessoa vai nos ajudar em muita coisa, mas não nos santifica, não nos torna agradável ao eterno, porque, amado, nos tornar agradável ao eterno não é só um pensamento positivo. Nos tornar santo não é só ter um pensamento positivo, não é só querer, é mão na massa, é prática, é diferença na minha vida, na sua vida. E é algo que a gente não pode se preocupar com o irmão que está com preguiça de ser santo. Se vire. Não, mas fulano faz, eu também. Não faça isso, faça o que está nas Escrituras. Ah, mas eu vi o pastor estava fazendo assim. Não faça. Se as Escrituras dizem que não era para fazer, mesmo que o seu pastor esteja fazendo, não faça. Não seja cúmplice dos seus pecados. Com justiça serão estabelecidos. Verso 15: eis que, embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos os que se levantarem contigo por causa de ti cairão. Eis que eu crio o ferreiro, que assopra o fogo de brasas, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. O Eterno cria o bem e o mal, a luz e as trevas, a bênção e a maldição. Oh, aleluia! Se nós propusermos em nossos corações voluntariamente servir a Ele, não teremos inimigos que não sejam derrotados e vencidos, nem enfermidades, nem nada, porque tudo será vencido, porque o Eterno guerreará por nós. Verso 17: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás.
condenarás. Essa é a promessa para os eleitos. O Eterno está falando para quem aqui, amado? Essa profecia vai se cumprir para a Jerusalém durante os dias de Yeshua, durante o milênio. Porque diferente do que a gente pensa, né, do que a gente pensava no passado, que a gente pensa que, quando a gente lia ali o capítulo 24 de Mateus, que diz: aonde tiver dois, um será tomado e outro será deixado. Aonde tiver duas moendo, duas estarão moendo. Uma será levada e outra será deixada. Dois estarão deitados numa cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. Como é que você entendia? É o arrebatamento, né? Qual é o que vai ser levado e qual é que vai ser deixado? Eu entendia que era o santo ia ser levado, né? E o ímpio ia ser deixado. Mas é o contrário. O ímpio vai ser levado e o santo será deixado. Porque está na Escritura também, o próprio Yeshua revela. Ele diz: e o Eterno enviará os seus anjos e colherá, tirará do seu reino todo aquele que comete iniquidade. Se o ser humano foi criado para viver na terra, nós não fomos criados para morar no céu. Nós fomos criados para morar na terra. Quem foi criado para morar no céu são os anjos, os seres espirituais. Nós somos seres materiais. Aonde que matéria tem espaço no mundo espiritual? Não tem como. O mundo espiritual não tem matéria. A gente vai ficar flutuando no espaço sideral. É esse exemplo que a pastora citou aí. O que foi que aconteceu no tempo de Noé? Quem foi que foi levado? Yeshua diz: e veio o dilúvio e levou a todos. Levou. Ficou só Noé. Levou quem? Os ímpios. Agora vai ser os anjos que vão vir catar os ímpios e eles vão ser julgados. E os santos serão deixados, por quê? Para participar das bodas do Cordeiro, né, que não vai ser no céu como a gente pensava. A igreja no céu, só de boa, na boda do Cordeiro, durante 7 anos, Israel na taca. Ai, como é que o Eterno vai levar a igreja sem levar Israel, amado? Se nós somos os ramos que fomos enxertados no lugar daqueles que rejeitaram Yeshua. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Eles, por causa da incredulidade, foram quebrados, e vocês, pela fé, foram enxertados. Eles são oliveira e vocês jambuzeiro. Mas vocês foram enxertados no lugar deles. Não te gloreias. O apóstolo Paulo aconselhando os gentios. Porque se o Eterno não poupou os ramos naturais, quanto mais a ti. Então, se Israel não alcançar a redenção, não tem como nós alcançar a redenção. Enquanto Israel não reconhecer Yeshua como Mashiach, não haverá arrebatamento, não haverá redenção. Por isso que todo aquele que recebe Yeshua tem que amar Israel, tem que orar pedindo ao Eterno que derrame o espírito de súplica e graça para que eles reconheçam Yeshua. Quando eles reconhecerem Yeshua, aí sim, amado, te prepara.
porque a redenção vai acontecer logo. Mas antes disso, não acontecerá nada. E fica difícil, é difícil dos israelenses receber Yeshua, porque em primeiro lugar eles apresentam Jesus, né? Um Jesus que, conforme as denominações prega, transgrediu o Shabat, não guardava os mandamentos da Torá, apresenta o Jesus que fundou uma outra religião, né? Um outro movimento, que é totalmente estranho aos mandamentos da Torá, e aquilo que os israelenses reconhecem como a palavra do Eterno, os mandamentos do Eterno. Aí por isso que há essa ruptura feita de propósito por Roma entre israelenses e os ditos cristãos, que envolve protestante, evangélicos, católicos e etc. E a única maneira de, como está nas escrituras, de nós causarmos ciúme a eles é se nós guardarmos os mandamentos como eles guardavam no primeiro século, da mesma maneira, guardando o Shabat, comidas separadas, feriando, descansando nas datas santas, participando do jejum de Yom Kippur. Nós vamos causar ciúmes. E se tiver um israelense no nosso meio, vai olhar e ver que nós estamos fazendo aquilo que era para eles fazerem. Esse é o nosso papel. Tem muita gente que é evangélica que tem raiva de Israel, né? Tem a visão antissemitista com relação a Israel. A semente, né, foi semeada pelos católicos, reforçada por Martinho Lutero, considerado o grande reformista, mas que foi um mentor para Adolfo Hitler matar mais de 6 milhões de judeus, israelenses. Então te prepara, porque nos nossos dias pode não acontecer a redenção. Mas uma coisa é certa, pode não acontecer a redenção, mas a gente vai partir. E devemos partir santos, para que quando o shofar tocar, oh aleluia, nós viemos ressurgir. Primeiro, né, amados, do que os que estão vivos, nós seremos ressuscitados para encontrar com Yeshua e vimos para Jerusalém. Aleluia. Isaías capítulo número 55, verso 3. Inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Essa aliança, amado, já aconteceu. Yeshua é a aliança que foi renovada. Oh, aleluia! O que era impossível, né, ao sacrifício de animais, é possível por meio da fé em Yeshua e por meio do seu sacrifício. Louvado seja o nome dele. Eis que eu dei como testemunha aos povos e como príncipe e governante dos povos. Quem é esse? Yeshua.
Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. A ti correrão por amor do Senhor teu Elohim e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Oh, aleluias! Muita coisa boa está para acontecer no futuro, muita coisa boa aguarda, né? Nós aguardamos que irá acontecer, não apenas para os santos, mas para todos os que estiverem vivos na época. As nações vão ao encontro do Eterno nesse tempo por causa da glória da Jerusalém, por causa da glória que Yeshua trará. A glória do Eterno vai ser manifestada em Jerusalém, em Israel, por causa da vinda de Yeshua. Buscai, verso 5, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Elohim, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz Adonai. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu para lá não tornam, mas regam a terra e faz produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Oh, aleluia! Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para a que a enviei. Pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia! Isso aqui o Eterno fala dos montes e árvores, são as pessoas, os povos, as nações, que verão a glória do Eterno em Israel. Nesse tempo, eu e você, se permanecermos firmes e não nos afastarmos do caminho do Senhor, estaremos lá. Porque agora já fazemos parte do povo do Eterno, pela fé e a obediência à palavra do Eterno, pela fé na obra redentora do Mashiach Yeshua. Somos um com Israel, e estaremos lá, porque isso aqui, essa glória, essa resplendor, que as nações vão ver em Israel, que vai ser tão grande, que eles vão aplaudir, e vão dizer, vamos, subamos, e servimos ao Senhor, o Elohim de Israel, vamos para que eles nos ensinem os seus caminhos. Já pensou, amado? Chegar um tempo que as nações desejarem se unir a Israel, por causa da glória e da majestade, aleluia, manifesta, aleluia, por meio de Yeshua sobre Israel. Literalmente, amado, isso vai ser literal, não é espiritual, não é no céu não, é lá, naquela terra árida, onde hoje Israel habita, é ali, vai ser o jardim do Éden na terra. Lá é onde não vai se fazer mal algum, como diz a palavra do Eterno, não se fará dano algum e nem mal algum em todo o meu santo monte,
A ovelha pastará junto com o urso, e o leão comerá palha como boi, e a criança vai guiar um rebanho de gado, vai meter a sua mão na toca da serpente ou da aranha, da áspide, e ela não vai fazer dano, porque o conhecimento de Adonai encheu a terra, como as águas cobrem o mar. Oh, aleluia! Nesse tempo ninguém vai dizer para o seu irmão: olha, tema o Senhor, porque cada um conhecerá o seu Elohim, que o Eterno escreveu no seu coração os mandamentos. Não vai precisar de ter congregação para poder estar ensinando, não, os discípulos, os servos do Eterno, não, porque eles conhecerão, toda a carne conhecerá o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome dele para sempre. Em lugar dos espinheiros crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, no lugar daquilo que nasceu por causa da transgressão de Adão, porque quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada por ele, e nasceu cardos e espinhos. Mas agora, no lugar dessas coisas que era símbolo da transgressão, de maldição por causa do pecado, uma vez que o pecado foi removido, porque foi tirado da terra, Satã foi preso, aleluia, e o pecado não tem mais vez durante o milênio de Yeshua, o reino milenar. No lugar do espinho vai nascer a faia, no lugar daquilo que era maldição vai nascer um sinal de bênção. O Eterno nos dará um sinal, oh aleluia, e os homens vão conviver, aleluia, próximos do Eterno e fazendo a sua vontade. Glórias ao nome do Eterno para sempre. É para isso que nós estamos nos preparando, é para isso que nós temos que nos santificar. Não é só para a vida de agora, para termos aquilo que precisamos neste mundo, mas para a eternidade que nos aguarda. Primeiro, no Malhut Hashamai, o reino dos céus implantado por Yeshua na terra, e depois a eternidade, onde a nova Jerusalém vai descer da parte de Elohim, a cidade que é quadrada, toda de ouro, com a árvore da vida, o rio da vida. É a nossa herança, porque deixamos o mundo com as suas paixões e nos entregamos ao Eterno, a Yeshua. Seguimos o seu exemplo de vida, rejeitando a nós mesmos, rejeitando as nossas paixões, subjugando a Etzerará, a inclinação do mal, com a imposição da Etzerratov, da inclinação para o bem, e usando como arma, usando como base, usando como força e poder os mandamentos do Eterno. Aleluia! Essa será a herança dos eleitos, dos santos. Amém, amados? Guarde isso no seu coração. Esforce-se cada dia para ser mais santo do que você foi. Não olhe para a vida do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe. O compromisso é seu, do seu esposo, do seu marido, do seu esposo, da sua esposa. Mas olhe para as Escrituras e os mandamentos. Esse é o seu papel. Não transgrida, não quebre a aliança com o Eterno por causa de ninguém.
de nenhum ser humano nessa terra, que cada um dará conta de si perante o Eterno. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pai bendito, em nome de Yeshua HaMashiach, queremos te agradecer por esta manhã, por essa oportunidade, pelos textos que lemos, por aquilo que podemos aprender, Pai. Agora nos dá forças pelo teu mover em nossa vida, pela tua presença, para pormos em prática e sermos dia após dia mais santo, vivemos dia após dia em novidade de vida, pois te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.